E aí, gente? Bom, iniciar agora aqui, né, uma troca de experiência e também uma reflexão, tá? Bastante interessante para gente, né, que é guitarrista, para gente que tem essa dimensão sonora e essa complexidade que é o braço, né? Às vezes o que falta na gente é compreensão do que a gente faz, ter consciência, né, que está dentro do nível de compreensão, que é necessário para a gente desenvolver uma linguagem e saber se comunicar, né, com alta performance, com precisão e, sobretudo, a técnica, né. Então, assim, a forma como a gente estuda fala muito dos resultados que a gente espera, né? Se você pretende ter um resultado mais elevado, é preciso você estudar de forma metódica e de forma inteligente, né? Porque o braço da guitarra tem sim a sua complexidade, né? Temos aí repetições de notas, temos repetições de notas com texturas diferentes. E na hora quando a gente vai improvisar ou quando a gente vai usar determinadas tensões sobre os acordes, dependendo também das regiões, a compreensão e a simetria dele de forma completa vai te deixar muito mais na frente de muita gente, né, em relação a isso, gente, que isso acaba sendo um diferencial no mercado e que vai te diferenciar de muitos guitarristas, tá? Porque tem muito músico ou muito guitarrista que fazem a mesma coisa, né? Não vejo nada diferente. E é tanto que se a gente for soltar um improviso solto, não sai nada, né? E é incrível que eu acabo, assim, muitos anos estudando, eu acabei desenvolvendo um senso crítico que para gente saber tocar bem, é preciso a gente saber se comunicar bem e se comunicar de forma sonora. Então, quando alguém solta um play, né, para eu desenvolver a minha ideia, eu preciso saber me comunicar de forma sonora. Então eu preciso ter repertório. E esse repertório é uma construção, gente, que eleva tempo, né? Por exemplo, eu toco desde os meus 10 anos de idade, né? A partir de 2011, na minha época, foi que eu comecei a estudar música com precisão. E hoje na Universidade Federal, né, de Pernambuco, é um dos caminhos ao qual eu quero progredir ainda mais com as minhas pesquisas no aspecto da simetria do braço, né? Então, assim, esse meu canal é um objetivo de passar um conhecimento e mudar um pouco a perspectiva de vocês em relação ao que todo mundo acha que é certo, né? Na música tudo faz parte do todo, mas é necessário você saber escolher e ter um senso crítico, né, na hora de você absorver o conteúdo que te diferencie e que você aprenda a verdade, né? Então, assim, tem uma coisa, gente, que é bem comum, né, a gente ver aqui, que é o seguinte, né? Bom, a maioria das pessoas, gente, né, estuda o braço da guitarra como se fosse uma tabela do Excel. Tipo, decora um desenho, né, e a partir do momento que decora o desenho tal, já acha que compreende o instrumento. Gente, isso é a ponta do iceberg, sabe? Porque o braço, como eu informei, ele é simétrico, ele tem texturas diferentes, né? E se você precisar parar para contar aonde tá as notas no momento do play, no momento da rapidez, isso confunde, porque você acaba achando que entendeu um mapa ou que decorou um mapa, né? É mais ou menos como se fosse assim. Quando você pensa nas palavras, você não precisa pensar no alfabeto, né? Imagine bem, se cada vez que você pensasse em determinadas palavras, você tivesse que contar os alfabetos para você poder falar sobre ou falar a palavra. Por exemplo, você escolhe a palavra casa. Imagina se para construir a palavra casa você tivesse que ir lá no alfabeto procurar A, B, C. Ah, isso aqui é o C, separa. A, pronto, separa.
S, vamos lá, A, B, C, D, E. Gente, ia demorar muito para você dizer a palavra casa. Isso já tem que ser fluido. Então, na música, a gente precisa deixar isso fluido, né? Porque na hora de você construir um solo ou você construir uma frase, você não precisa pensar nas 7 notas musicais. Em outras palavras, se a gente fosse falar, a construção de cada acorde seria nada mais e nada menos do que a soma de cada uma das letras, que sobre a música a gente poderia dizer que o alfabeto são as 7 notas musicais, sabe? Então, assim, isso já tem que estar fluido. Por exemplo, se eu falar assim para vocês, por exemplo, se de repente eu falar assim, se de repente eu falar assim, adicione a letra R no morango. Então a gente já ia saber, morango, vou adicionar o E, vai ficar morangor. Eu não precisei contar, eu já sei, sabe? A imagem já está tão forte na minha mente que quando eu penso na palavra, eu já vejo a palavra e já vejo o R no final da letra O. Morangor. Então eu não precisei contar. Na música tem que ser fluido assim, né? Por exemplo, quando você está numa banda, num play, né, numa gig massa, quando alguém diz assim, na hora da tocada, que é tudo muito rápido, tipo assim, Dimas, nessa nota Ré aí, adiciona a quarta, isso já tem que ser fluido. Eu não tenho que contar. Ré, fundamental terça e quinta, eu vou pegar a tônica, Ré, Mi, Fá. Não, isso tem que ser rápido. Quando o cara diz assim, ó, a tonalidade é Ré menor e eu quero o Ré menor com quarta e com a sétima. Beleza, eu já sei. Eu tenho que adicionar a quarta no acorde. Por quê? O quarto grau de Ré é Sol. Isso já tem que estar fluido, sabe? E além de a gente ter toda essa temática com fluidez no processo neurológico mental, a gente também tem que estar com isso mapeado no braço do instrumento. É aí que quebra, porque você pode até compreender o sistema Cagere, e é preciso, tá? Mas você também precisa compreender não só de forma vertical. Você precisa compreender que existe outros caminhos que vai correlacionar o que você já sabe. E que isso você percebe bem no estudo. É um processo de crescimento isso, sabe, gente? É um processo de crescimento. Por exemplo, se... Deixa eu aumentar aqui um pouco. Deixa eu baixar aqui um pouco a câmera para vocês verem a guitarra. Pronto, olha só. Por exemplo, o cara aqui tá na gig. Deixa eu ver aqui se tá. O cara tá aqui na gig, pá, o cara pediu, né? Tô botando aqui um Ré com sétima, né? Aí o cara, mas eu não quero o Ré com sétima menor não, cara. Eu quero que tu adicione aí a nota Sol no acorde. Tudo bem, aqui. Mas de repente eu não tava nessa região aqui. Eu tava numa região no modelo de Sol. Então, cara, eu já tenho que saber, pô. Já tem que estar aqui, ó, com fluidez. O mesmo acorde, ó. Tá vendo? Sabe, ó, já tem que estar aqui, muito rápido. E se der, eu tava nessa região aqui, por exemplo. Né? Aí eu tô aqui, Dimas, adiciona o Sol, tranquilo. Aí, sei lá, de repente eu tava aqui, essa nota, que é um Ré menor com sétima, e adicionei o quarto grau. Não é acorde sus, tá, gente? Acorde sus já é um outro conceito. Já vou saber, ó. Sabe? Então, assim,
a gente precisa ter essa compreensão, né, na hora do play, porque isso ajuda muito. Agora, claro, isso é uma construção, sabe? Então, assim, isso soa também até como uma reflexão para a gente, né? Em relação a essas nuances, né, que eu passei, que para a gente construir isso, a gente precisa seguir e desenvolver um método, né? Eu não curto muito, né, passar método, porque, por exemplo, se eu te ensino a maneira que eu toco ou da maneira que eu penso música, eu torno você refém dessa minha metodologia, sabe? Método é algo muito pessoal, você desenvolve durante o seu processo de aprendizado, né? É óbvio que uma hora ou outra você vai precisar de uma nuances, né? Só que essas nuances, na hora de você praticar, você meio que às vezes nem percebe, mas você acaba aprimorando ideias em cima do que você faz, que melhora ainda mais o teu desempenho na hora que tu tá aprendendo, saca? Então, nem sempre uma metodologia de um vai ser eficaz com o outro, né? E o que é mais, que eu posso dizer assim, não assustador, né? Mas assim, quando você aprende muito por métodos, você se torna refém do método. O senso crítico te ajuda a avaliar a decisão na hora do treino, né? Por exemplo, será que isso aqui vai me dar um resultado X lá na frente? Será que é o ideal eu pensar nisso? Porque o método, ele muitas vezes ele não expande a forma de você pensar. Ele te explica que se tu faz daquele jeito, o teu resultado é daquele jeito. Então, tipo assim, como é que eu posso aprender se durante o processo do aprendizado eu já estou começando de forma limitada? Entende? Então, por isso que você seguir métodos não é bom. O importante é você compreender como funciona. Se você compreende como funciona, você desenvolve o seu próprio método e daí você expande. Então, assim, isso que eu passei é uma reflexão básica, né? Fica aí uma dica legal que para você compreender e ter a sensibilidade na hora de você pensar a frase ou criar a frase, é necessário você compreender não de forma vertical o instrumento, mas horizontal e vertical. Você precisa compreender tudo isso, tá? Então, assim, logo eu vou iniciar, né, um curso de música. Por quê? Porque eu tô vendo essa necessidade, né, de construir, de compartilhar o conhecimento que eu venho estudando há muitos anos, né? Atualmente, hoje eu estudo na Universidade Federal de Pernambuco, estudo música com habilitação em guitarra. Então, assim, esse é o meu propósito. Não porque todo mundo já faz, mas é porque é o que eu estudo, é o que eu faço, né? Então, assim, um dos temas, né, da minha dissertação é exatamente trabalhar dentro desse paradigma para quebrar esse paradigma. A música, ela é acessível para todos, né? A música, gente, não é dom, tá? Não é dom, é força de vontade, é você querer, né? É uma matéria como qualquer outra, matéria como qualquer outra, tá? Todo mundo é capaz de fazer música e de aprender música, né? Só basta a gente ter compreensão no ato de aprender e ter a sensibilidade, saca? Então isso a gente desenvolve com o tempo. Então é bem por aí. Então, agradeço por vocês terem ficado aqui. O videozinho aí já tem 14 minutos. Então, logo eu vou estar lançando aí algumas outras ideias, mas pensa direitinho sobre isso, tá bom, gente? Então vamos lá, se puder, dá o like, curte, compartilha e se inscreve no canal, tá? Porque é muito importante você aqui. Tamo junto.